O sol desaparecia atrás das colinas quando o coronel Álvaro Montenegro segurou a caneta sobre o contrato. Ao redor da enorme mesa de madeira, comerciantes estrangeiros observavam em silêncio, esperando apenas uma assinatura para concluir o acordo. Os copos de cristal refletiam a luz dourada do entardecer e tudo parecia caminhar para uma noite de celebração. Mas algo invisível se escondia entre aquelas páginas. Do outro lado da sala, servindo café sem chamar atenção, Helena observava cada palavra. Os homens falavam em alemão. O intérprete traduzia. E por alguns minutos, tudo pareceu normal. Então, ela ouviu uma frase. Depois outra. Seu coração acelerou quando percebeu que as traduções não correspondiam ao que estava sendo dito. Enquanto os estrangeiros falavam sobre controle, riscos e garantias, o intérprete sorria e dizia: "Eles concordam plenamente com os termos, coronel." Helena tentou continuar trabalhando. Tentou convencer a si mesma de que estava enganada. Afinal, quem acreditaria nela? Uma jovem escravizada, acostumada a abaixar os olhos e permanecer em silêncio contra um homem respeitado que havia participado de negociações importantes durante anos. Mesmo assim, quanto mais escutava, mais sentia que algo terrível estava prestes a acontecer diante de todos. Sentado à cabeceira da mesa, Álvaro parecia satisfeito. "Então estamos de acordo?" perguntou ele. O intérprete assentiu imediatamente. "Completamente de acordo, coronel." Os comerciantes trocaram olhares discretos. Um deles hesitou por um instante, mas logo permaneceu calado. A caneta foi colocada diante do contrato. Bastava um movimento da mão. Apenas um movimento para entregar o futuro da fazenda a homens que não eram quem aparentavam ser. Foi naquele instante que Helena tomou a decisão que mudaria a vida de todos naquela sala. Com as pernas trêmulas, atravessou o ambiente sob os olhares indiferentes dos presentes. Aproximou-se do coronel, inclinou-se discretamente e sussurrou algo que fez a caneta parar no ar. Algo tão grave que transformou uma reunião de negócios em uma descoberta de traição. E o mais impressionante era que ninguém imaginava que a única pessoa capaz de salvar aquela fazenda era justamente a pessoa que ninguém enxergava. O sussurro foi tão discreto que quase ninguém na sala percebeu, mas o efeito foi imediato. A caneta parou no ar e o coronel Álvaro permaneceu imóvel diante do contrato. Por um instante, o som das conversas desapareceu de sua mente. Helena recuou lentamente, tentando esconder o medo que sentia ao desafiar a ordem natural daquele ambiente. Ao redor da mesa, os comerciantes estrangeiros trocaram olhares discretos. O intérprete observou o coronel com atenção redobrada, como alguém tentando entender o que havia mudado. "Aconteceu alguma coisa, coronel?" perguntou ele, mantendo a voz firme. Álvaro não respondeu imediatamente. Algo naquelas poucas palavras havia despertado uma dúvida que não existia minutos antes. Enquanto o silêncio crescia dentro da sala, Helena lutava para controlar a respiração. Ela conhecia as regras daquele mundo duro, marcado pela desigualdade e pelo poder de poucos sobre muitos. Mesmo assim, havia decidido falar. Não por recompensa, nem por reconhecimento, apenas porque acreditava que permanecer calada seria carregar aquele peso para o resto da vida. "E eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de fazer o mesmo? Antes de continuarmos essa história, deixe o seu gostei, inscreva-se aqui no Eco das Correntes e ative o sino das notificações. E aproveite para escrever nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível ver até onde nossas histórias conseguem chegar. E também quero convidar você para conhecer nosso novo canal, Correntes que Ecoam. Estamos preparando histórias inéditas, cheias de emoção, coragem, injustiças e reviravoltas marcantes. Os links estarão na descrição e no primeiro comentário fixado. Passe por lá, inscreva-se e nos ajude a fortalecer esse novo projeto. Agora volte sua atenção para aquela sala da Casa Grande, porque o coronel Álvaro estava prestes a descobrir uma traição capaz de mudar o destino de todos os presentes. O coronel Álvaro permaneceu alguns segundos encarando o contrato. A sala inteira parecia suspensa naquele instante. Os comerciantes aguardavam uma resposta. O intérprete mantinha a postura firme, mas seus olhos acompanhavam cada movimento do fazendeiro.
Então Álvaro fechou lentamente o documento e colocou a caneta sobre a mesa. "Vamos encerrar a reunião por hoje", declarou com voz firme, surpreendendo todos os presentes. O silêncio foi imediato. Um dos comerciantes estrangeiros ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. O intérprete foi o primeiro a reagir. "Coronel, acredito que não há necessidade de adiar. Estamos muito próximos de concluir um excelente acordo." Álvaro voltou os olhos para ele. Não havia raiva em sua expressão. Havia algo muito mais perigoso. Havia dúvida. E quando a confiança começa a se transformar em dúvida, tudo pode mudar rapidamente. "Eu disse que vamos encerrar a reunião", repetiu o coronel. Desta vez, ninguém insistiu. As cadeiras começaram a ser afastadas. Os homens recolheram seus papéis. Alguns trocaram comentários em voz baixa. Outros apenas observavam. O intérprete permaneceu imóvel por mais alguns segundos antes de recolher seus documentos. E eu confesso que, nesse momento da história, é impossível não imaginar o que passava pela cabeça dele. Enquanto os convidados deixavam a casa grande, Helena tentava voltar às suas tarefas. Suas mãos tremiam ao recolher as bandejas de café. Ela não sabia se tinha salvado a fazenda ou destruído a própria vida. Naquele mundo, pessoas em sua posição raramente tinham o direito de questionar homens poderosos. E mesmo quando estavam certas, quase nunca eram ouvidas. O medo a acompanhou durante toda a noite. Cada barulho vindo da casa grande fazia seu coração acelerar. Ela imaginava que poderia ser chamada a qualquer momento. Talvez para explicar suas palavras. Talvez para ser acusada de mentirosa. Talvez para perder o pouco que possuía. Quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava controlar a ansiedade. Na manhã seguinte, o sol ainda iluminava os campos de café quando Álvaro tomou uma decisão. Mandou buscar um novo intérprete na cidade vizinha, um homem que não possuía qualquer ligação com os comerciantes ou com os negócios da região. Se havia uma chance de descobrir a verdade, ele faria isso da forma mais cuidadosa possível. Afinal, estava prestes a descobrir se quase havia cometido o maior erro de sua vida. Enquanto aguardava a chegada do especialista, o coronel não conseguia parar de pensar em Helena. Como aquela jovem havia percebido algo que ninguém mais percebeu? Como podia ter tanta certeza? A pergunta não saía de sua cabeça, e a resposta começava muitos anos antes, quando Helena ainda era apenas uma criança, tentando compreender um mundo que parecia duro demais para alguém tão jovem. Seu pai havia morrido quando ela ainda era pequena. A mãe trabalhava de sol a sol para garantir comida e sobrevivência. Os dias eram longos, o trabalho era pesado e as oportunidades eram praticamente inexistentes. Mesmo assim, dentro daquela realidade difícil, existia uma pessoa que marcaria sua vida para sempre. Sua avó, uma mulher descendente de imigrantes alemães que carregava consigo histórias, costumes e palavras de uma terra distante. Helena cresceu ouvindo aquela senhora alternar entre o português e o alemão. Quando as conversas eram sérias, a avó costumava mudar de idioma sem perceber. A menina escutava tudo com curiosidade. Não estudava formalmente a língua. Apenas absorvia palavras, expressões e significados ao longo dos anos. Era algo tão natural que ela mesma nunca imaginou que aquele conhecimento teria alguma utilidade no futuro. E foi justamente esse detalhe aparentemente insignificante que mudou tudo. Enquanto os homens mais influentes da região confiavam cegamente em traduções e documentos, uma jovem ignorada por todos carregava dentro de si a única ferramenta capaz de revelar a fraude. Mas o que o novo intérprete estava prestes a descobrir nos contratos era ainda mais grave do que Helena imaginava. E quando a verdade finalmente viesse à tona, ninguém sairia daquela história da mesma forma. O novo intérprete chegou à fazenda pouco depois do amanhecer. Era um homem discreto, de aparência simples, muito diferente dos negociadores elegantes que costumavam frequentar a casa grande. Álvaro o recebeu pessoalmente e o conduziu até seu escritório. Sobre a mesa estavam os contratos, anotações e documentos da reunião interrompida na noite anterior. "Quero que analise tudo", disse o coronel, sem pressa e sem omitir nada. As horas seguintes foram consumidas por um silêncio pesado. O especialista lia cada cláusula com atenção, comparando versões, verificando traduções e revisando observações feitas pelos comerciantes estrangeiros. Álvaro observava tudo sem interromper. Quanto mais o tempo passava, maior se tornava a sua inquietação. E acredito que muitos de nós sentiríamos o mesmo.
Afinal, existe algo angustiante em esperar uma verdade que pode mudar completamente a nossa vida. Em determinado momento, o intérprete franziu a testa. Voltou algumas páginas. Releu um trecho específico e pegou outro documento para comparar. Álvaro percebeu imediatamente a mudança em sua expressão. "Encontrou alguma coisa?" perguntou. O homem demorou alguns segundos para responder. "Talvez seja cedo para afirmar, coronel. Mas há diferenças importantes entre o que está escrito aqui e o que foi apresentado durante a reunião." O coração do fazendeiro acelerou. Pela primeira vez, a suspeita começou a ganhar forma concreta. O especialista continuou analisando os papéis e, pouco a pouco, novas inconsistências apareceram. Algumas palavras haviam sido suavizadas, certas condições tinham sido omitidas, outras haviam sido completamente alteradas. O que parecia um simples acordo comercial começava a revelar uma estrutura muito mais perigosa do que aparentava. Enquanto isso, Helena tentava seguir sua rotina. Nos campos, os trabalhadores iniciavam mais um dia de serviço pesado sob o sol crescente. Mas sua mente permanecia presa à casa grande. Cada vez que alguém passava próximo dela, imaginava que pudesse estar sendo chamada. A incerteza era quase tão difícil quanto o medo. E talvez você já tenha vivido algo parecido, aquele momento em que sabe ter feito a coisa certa, mas ainda não conhece as consequências. No escritório, o clima se tornou ainda mais tenso quando o intérprete encontrou uma cláusula escondida entre dezenas de linhas jurídicas. Ele retirou os óculos, respirou fundo e apontou para o trecho. "Coronel, se este documento fosse assinado, os comerciantes teriam influência direta sobre parte da produção da fazenda." Álvaro permaneceu imóvel. Por alguns segundos, apenas encarou aquelas palavras. "Influência em que sentido?" perguntou ele. O especialista passou o dedo pelo texto. "Em caso de desacordo comercial, determinadas decisões deixariam de ser exclusivamente suas." O silêncio que se seguiu foi assustador. Não se tratava apenas de dinheiro, não se tratava apenas de negócios. Aquela cláusula atingia algo muito mais profundo. Sua autoridade sobre tudo o que havia construído ao longo da vida. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme a análise avançava, tornou-se evidente que aquelas alterações não podiam ser resultado de um simples erro. Eram precisas demais, estratégicas demais. O intérprete começou a separar páginas e fazer anotações. "Isso foi planejado", afirmou finalmente. Alguém trabalhou para esconder essas informações durante as negociações. E naquele instante, o nome de Leopoldo surgiu naturalmente na mente de todos. Álvaro sentiu o sangue ferver. Durante anos, havia confiado naquele homem. Convidara-o para reuniões importantes. Entregara-lhe negociações valiosas. Nunca imaginou que pudesse estar sendo manipulado por alguém tão próximo. E aqui existe algo que torna essa traição ainda mais dolorosa. Os golpes mais difíceis de superar raramente vêm dos inimigos. Eles costumam vir daqueles em quem depositamos confiança. Quando o dia chegou ao fim, os documentos já contavam uma história completamente diferente daquela apresentada na reunião. Helena tinha razão. O contrato era uma armadilha cuidadosamente construída, mas ainda faltava descobrir toda a extensão da fraude. E quando as provas finais aparecessem sobre a mesa do coronel, Leopoldo não teria mais para onde fugir. Na manhã do segundo dia, os documentos estavam espalhados sobre a mesa do escritório. Cada cláusula analisada confirmava aquilo que Álvaro mais temia. Não havia mais espaço para dúvidas ou interpretações. A fraude era real. O contrato havia sido cuidadosamente manipulado para favorecer os comerciantes estrangeiros, enquanto Leopoldo escondia a verdade atrás de traduções aparentemente perfeitas. E eu confesso que, nesse momento, até o ar da história parece mais pesado. Sem perder tempo, o coronel enviou um mensageiro. A ordem era simples. Leopoldo deveria comparecer imediatamente à Casa Grande. Horas depois, ele atravessou o jardim principal com a mesma postura elegante de sempre. Seu chapéu estava impecável, seu paletó também. Quem o observasse de longe jamais imaginaria o que o aguardava do outro lado daquela porta. Mas algumas caminhadas mudam uma vida inteira, e aquela seria uma delas. Ao entrar no escritório, Leopoldo encontrou Álvaro sentado atrás da mesa. Os contratos estavam organizados diante dele. Ao lado, repousavam as anotações do novo intérprete. O silêncio foi tão desconfortável que parecia ocupar todo o ambiente. "Sente-se", disse o coronel.
Pela primeira vez, Leopoldo hesitou. Foi um detalhe pequeno, mas suficiente para revelar que algo dentro dele começava a desmoronar. "Existe algum problema com o acordo?" perguntou ele, tentando manter a calma. Álvaro empurrou um dos documentos em sua direção. "Gostaria que você me explicasse esta cláusula." Leopoldo leu rapidamente. Depois outra, e mais outra. Sua expressão mudou de forma quase imperceptível. Foi nesse instante que ele entendeu algo assustador. Não estava diante de uma suspeita, estava diante de provas. Durante alguns minutos, tentou se defender, alegou mal-entendidos, falou sobre erros de interpretação, sugeriu confusão entre versões dos documentos. Mas cada justificativa era destruída por uma nova evidência apresentada sobre a mesa. A segurança que demonstrava nas reuniões desaparecia a cada resposta. E talvez você também esteja sentindo isso agora. Existe algo profundamente impactante quando vemos uma mentira construída durante anos ruir diante da verdade. Então, veio o golpe final. O novo intérprete apresentou as anotações que demonstravam exatamente onde as traduções haviam sido alteradas. Linha por linha, palavra por palavra. Não havia mais como escapar. Não havia mais para onde correr. Pela primeira vez, desde que entrou naquela sala, Leopoldo ficou completamente sem resposta. E quando o silêncio tomou conta do escritório, Álvaro percebeu que estava olhando para um homem que acabara de perder muito mais do que um emprego. Leopoldo permaneceu sentado por alguns segundos, encarando os documentos espalhados à sua frente. A confiança que costumava exibir nas negociações havia desaparecido completamente. Seus olhos percorriam as páginas como se procurassem uma saída impossível. Mas não havia saída. As provas estavam ali. Claras, organizadas, irrefutáveis. E naquele escritório, pela primeira vez em muitos anos, sua eloquência já não tinha qualquer valor. "Você me serviu durante anos", disse Álvaro, levantando-se lentamente da cadeira. "Eu confiei em você quando outros ainda precisavam provar quem eram." Leopoldo tentou responder, tentou explicar, tentou transferir a responsabilidade para os comerciantes estrangeiros. Mas cada palavra soava mais fraca que a anterior. Algumas mentiras sobrevivem enquanto permanecem escondidas. Quando são expostas à luz, começam a morrer rapidamente. O coronel caminhou até a janela. Do lado de fora, os trabalhadores seguiam suas atividades sob o calor do dia, sem imaginar o que acontecia dentro da Casa Grande. "Você não tentou apenas me roubar", continuou Álvaro. "Você tentou usar minha confiança contra mim. E eu acredito que seja justamente isso que torna certas traições tão dolorosas. O prejuízo financeiro pode ser recuperado. A confiança destruída é muito mais difícil de reconstruir." Sem receber qualquer oportunidade adicional para se justificar, Leopoldo foi dispensado. Não houve gritos, não houve escândalo, não houve necessidade. A própria verdade já havia feito todo o trabalho. Quando atravessou a porta principal da Casa Grande, carregando seus pertences, parecia um homem muito diferente daquele que havia entrado horas antes. Às vezes, a pior queda não é aquela que acontece diante da multidão, é a que acontece dentro de nós mesmos. Mas mesmo após resolver o problema, Álvaro continuava inquieto. Enquanto observava os campos pela janela, uma única pergunta voltava repetidamente à sua mente. Como Helena havia percebido algo que tantos homens instruídos não perceberam? Como uma jovem acostumada a viver à margem das decisões mais importantes da fazenda, conseguiu enxergar aquilo que todos ignoraram? Quanto mais pensava nisso, mais difícil se tornava encontrar uma resposta simples. Naquela mesma tarde, o coronel tomou uma nova decisão. Mandou chamar Helena à Casa Grande. Quando a notícia chegou até ela, o medo voltou com toda a força. Suas mãos ficaram frias. Seu coração acelerou. Afinal, ela ainda não sabia se seria recompensada ou punida. E acredito que muitos de nós sentiríamos exatamente a mesma coisa. Porque às vezes, o momento que pode mudar nossa vida para melhor se parece assustadoramente com o momento que pode destruir tudo. A notícia chegou até Helena no fim da tarde. Um empregado da Casa Grande aproximou-se e disse apenas algumas palavras. "O coronel quer falar com você." Foi o suficiente para que seu coração disparasse. Durante dias ela havia convivido com a incerteza. Agora, finalmente chegara o momento de descobrir o resultado de tudo o que acontecera desde aquela reunião. Enquanto caminhava pelo pátio da fazenda, cada passo parecia mais pesado que o anterior. O som dos trabalhadores encerrando suas atividades ecoava ao longe.
O vento agitava levemente as folhas das árvores. Mas Helena mal percebia o que acontecia ao redor. Sua mente estava presa a uma única pergunta. O que a aguardava atrás daquela porta? Quando entrou no escritório, encontrou Álvaro sentado atrás da mesa. O ambiente estava silencioso. Não havia documentos espalhados. Não havia comerciantes. Não havia testemunhas. Apenas os dois. Helena manteve os olhos baixos por respeito e nervosismo. Suas mãos permaneciam unidas à frente do corpo. Ela se preparava para ouvir algo que poderia mudar completamente sua vida. O coronel observou a jovem durante alguns segundos. Pela primeira vez, prestava atenção nela de verdade. Não como alguém que trabalhava na fazenda, não como mais uma presença invisível entre tantas outras, mas como a pessoa que havia impedido uma catástrofe. Sente-se, disse ele. Helena ergueu os olhos, surpresa. Durante alguns instantes, nem sequer soube como reagir. Com hesitação, ocupou a cadeira indicada. O silêncio voltou a preencher a sala. Álvaro apoiou os braços sobre a mesa e fez uma pergunta simples. Por que você falou? Helena piscou algumas vezes, sem esperar aquilo. De todas as possibilidades que imaginara, aquela certamente não estava entre elas. Mesmo assim, respondeu com sinceridade. Porque eu sabia que o senhor estava sendo enganado. Você tinha medo? Perguntou o coronel. A resposta veio sem demora. Muito. Álvaro permaneceu imóvel. Então por que arriscou tudo? Helena respirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas a verdade já estava dentro dela havia muito tempo. Porque eu não conseguiria viver comigo mesma se permanecesse calada? Assim que terminou de falar, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Por alguns segundos, Álvaro apenas a observou. Aquela resposta atingiu algo profundo dentro dele. Não havia ambição, não havia interesse, não havia cálculo, apenas honestidade. Durante anos, ele acreditara que coragem era algo encontrado em homens influentes, líderes e negociadores experientes. Mas naquele momento, percebeu que a maior demonstração de coragem que testemunhara havia partido de alguém que praticamente ninguém enxergava. A imagem daquela reunião voltou à sua mente. Os comerciantes bem vestidos, os contratos caros, os discursos sofisticados. Todos aqueles homens possuíam estudo, influência e prestígio. Mesmo assim, nenhum deles havia impedido a fraude. Quem salvou a fazenda foi uma jovem que crescera enfrentando dificuldades, trabalho duro e silêncio. Aquela constatação era impossível de ignorar. Então, Álvaro levantou-se da cadeira e caminhou lentamente até a janela. Observou os campos por alguns instantes antes de voltar sua atenção para Helena. Você mudou o destino desta fazenda, disse ele. A jovem permaneceu imóvel, sem saber o que responder. Talvez nem ela compreendesse completamente o alcance daquilo que havia feito. Talvez ainda estivesse tentando acreditar que tudo aquilo era real. O coronel voltou para a mesa. Sua expressão já não carregava a dureza habitual. Eu tomei uma decisão, declarou. Helena sentiu o coração acelerar novamente. Durante um breve instante, o medo retornou. Mas as palavras seguintes mudaram tudo. Você não voltará para suas antigas funções. Quero que aprenda administração, contabilidade e tudo o que for necessário para trabalhar diretamente comigo. Helena ficou sem reação. As emoções que haviam sido contidas durante tantos dias finalmente vieram à tona. O medo deu lugar ao alívio. A incerteza transformou-se em esperança. Pela primeira vez, ela conseguia enxergar uma porta se abrindo diante dela. E enquanto aquela sala permanecia em silêncio, uma nova história começava a nascer. Não apenas para Helena, mas para todos que ainda acreditavam que pessoas simples jamais poderiam mudar o rumo dos acontecimentos. Os meses passaram, e a vida de Helena começou a mudar de uma forma que ela jamais imaginara possível. Todos os dias, após concluir suas responsabilidades, recebia instruções sobre administração, registros financeiros e organização dos negócios da fazenda. O aprendizado não foi fácil. Houve erros, inseguranças e momentos de dúvida. Mas a mesma coragem que a levou a enfrentar uma fraude, agora a impulsionava a seguir em frente. Com o passar dos anos, Helena conquistou o respeito de pessoas que antes sequer percebiam sua presença. Seu conhecimento cresceu. Sua confiança também. Aquela jovem que um dia atravessou uma sala carregando apenas sua consciência, passou a participar de decisões importantes dentro da propriedade. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas desta história. O talento sempre esteve nela. O que faltava era uma oportunidade para que fosse visto.
A fazenda também prosperou. Livre do acordo fraudulento, continuou crescendo e fortalecendo seus negócios. Mas a maior transformação não aconteceu nos campos de café nem nos livros de contabilidade. A verdadeira mudança aconteceu dentro do próprio Coronel Álvaro. Depois de tudo o que viveu, ele passou a observar as pessoas de uma forma completamente diferente da que fazia antes. Durante muito tempo, acreditou que inteligência vinha apenas dos estudos, dos títulos e das posições de prestígio. Acreditava que as vozes mais importantes eram sempre aquelas sentadas à mesa principal. Mas a vida lhe mostrou algo diferente. Mostrou que a verdade pode surgir de lugares inesperados. Mostrou que sabedoria e caráter não dependem da posição que alguém ocupa diante dos outros. Muitos anos depois, quando visitantes perguntavam qual havia sido a decisão mais importante de sua vida, Álvaro surpreendia a todos com sua resposta. Não falava sobre compra de terras, não falava sobre colheitas recordes, não falava sobre os negócios que ampliaram sua fortuna. Em vez disso, lembrava daquela noite em que uma assinatura esteve a poucos segundos de mudar tudo para pior. Ele se recordava da caneta suspensa sobre o contrato, do silêncio que tomou conta da sala, da traição escondida atrás de palavras cuidadosamente escolhidas e, acima de tudo, lembrava da jovem que encontrou coragem para falar quando todos esperavam que permanecesse calada. Porque, no fundo, aquela foi a decisão que salvou não apenas sua fazenda, mas também sua capacidade de enxergar as pessoas além das aparências. E eu gostaria de saber a sua opinião. Quantas vezes na vida real ignoramos alguém apenas por sua aparência, sua origem ou sua posição? Quantas vezes deixamos de ouvir uma pessoa porque acreditamos que outra parece mais preparada para falar? Essa história nos lembra que algumas das vozes mais importantes costumam ser justamente aquelas que quase ninguém escuta. Porque, no fim das contas, o maior perigo não é ouvir uma mentira. O maior perigo é ignorar quem tenta revelar a verdade. E talvez essa seja a lição que continua ecoando através dos anos. Nunca subestime uma pessoa apenas porque ela parece pequena aos olhos do mundo. Às vezes, é justamente dela que vem a coragem capaz de mudar o destino de todos. E talvez seja justamente por isso que esta história continue tão poderosa. Porque ela não fala apenas sobre contratos, negócios ou traições, ela fala sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando, sobre ter a força de falar a verdade quando o silêncio parece ser a opção mais segura. Enquanto eu narrava esta história, fiquei pensando em quantas pessoas como Helena existem ao nosso redor. Pessoas honestas, trabalhadoras, cheias de valor, mas que muitas vezes passam despercebidas. E talvez a maior lição de hoje seja exatamente essa. Nunca julgue a importância de alguém pela posição que ocupa. O caráter sempre fala mais alto do que qualquer título. Se esta história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção. Foi a coragem de Helena, a traição de Leopoldo ou a mudança que aconteceu dentro do próprio Coronel Álvaro? Eu vou adorar ler sua opinião e saber qual foi o momento mais marcante para você ao longo desta jornada. E antes de ir embora, não se esqueça de visitar nosso novo canal, Correntes que Ecoam. Estamos preparando histórias inéditas, emocionantes e cheias de grandes lições como esta. Os links estão na descrição e também no comentário fixado. Passe por lá, inscreva-se e nos ajude a fortalecer esse novo projeto. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima história.